Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem preces para as pessoas que acabam de desencarnar ou que vão desencarnar, para a criança que acaba de nascer, para as almas, para os anjos de guarda, para as pessoas que desencarnaram. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, para as pessoas que tivemos afeições. Como é horrenda a ideia do nada, como deve ser lastimado aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora, seu amigo se perde no vazio e não encontra eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições, aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó, que o tempo dissipa irremediavelmente. Como um homem de coração pode conservar-se frio a essa ideia? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não gela de medo e não induz a menos desejar que não seja assim? Se até hoje sua razão não foi suficientemente para eliminar suas dúvidas, aí é que o Espiritismo vem para dissipar toda a incerteza sobre o futuro, por meio das provas materiais que dá sobre a sobrevivência da alma e da existência dos seres além-túmulo. Por isso que essas provas são acolhidas com alegria em toda parte. A confiança renasce, pois o homem já sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos nesse mundo não são perdidos para ele e que as mais santas afeições não são rompidas sem esperança. Então, meus irmãos, tem pessoas que não acreditam, infelizmente, na vida após a morte. E quando perde um ente querido, sofre muito, mas muito menos mesmo, né? Porque acha que nunca mais vai encontrar aquele ser amado. E fica até pensando, para que viver? Se a gente sofre aqui, depois morre, a gente não vê mais as pessoas que a gente ama, né? Então, o Espiritismo vem com a graça de Deus nos mostrar, nos provar que a vida não termina no além-túmulo, que morre só o corpo e que o espírito sobrevive, né? E que um dia todos nós vamos nos encontrar. Então, quando a gente acredita na vida após túmulo, a gente fica conformado, porque a gente sabe que aquele ente querido que partiu antes da gente, um dia nós vamos nos encontrar na espiritualidade, ou quem sabe até aqui na Terra mesmo de novo, porque esse ente querido pode vir de novo como filho, como sobrinho, como neto, porque as pessoas geralmente reencarnam na mesma família. Às vezes aquele que foi bisavô, tataravô, vem depois de novo naquela mesma família, né? Antigamente se dizia assim, quando uma família estava sofrendo, eles estão pagando pelo que o bisavô deles fizeram. Mas só que esse bisavô é aquela criança que às vezes veio que está dando muito problema. Porque, como eu disse, reencarnam na mesma família. Às vezes um pai, uma mãe está chorando porque perdeu um filho muito querido, e às vezes aquele filho está ali, ó, como neto, como sobrinho, às vezes como o próprio filho do casal, não é? Então, Deus não separa as pessoas que se amam. E mesmo que a pessoa tenha desencarnado, se ela estiver bem espiritualmente, aceitou o desencarne, viveu bem na Terra, ela vai ter mais facilidades para vir visitar a família. Às vezes a família está sentada lá na sala, assistindo televisão, digamos assim, de repente alguém fala, nossa, que saudade do meu filho, ou da minha mãe, ou do meu pai. Aí é porque aquele ser querido está ali visitando, e abraça e beija. E muitas vezes algumas pessoas podem perceber o perfume, a presença da pessoa, né?
Eu muitas vezes sentia a presença do meu filho Thompson, meu marido também sentia, a gente sentia o perfume dele, a gente sentia ele tocando na gente. Então, as pessoas não devem se lamentar por aqueles que partem antes dela, porque a nossa vida no corpo físico é uma prisão. Esse corpo, de uma certa forma, é uma prisão para a nossa alma. Então, aqueles que partiram antes da gente é porque se libertaram. Eu digo se libertaram, aqueles que partiram, que morreram assim de alguma doença ou por causa da velhice, porque aquele que anda dirigindo igualzinho doido, morre de acidente ou que suicida, esses não foram chamados na hora certa. Eles simplesmente suicidaram. Ou quem se entope de remédio, ou come muito até explodir, causa doenças, isso é suicídio. Quem fuma, quem bebe, quem usa droga está suicidando. E quem só tem pensamentos negativos, só sabe fazer o mal, falar o mal também, estão com o suicídio inconsciente. Então, mas para quem partiu bem e viveu bem nessa terra, eles vão para um mundo melhor. Eles vão continuar estudando, trabalhando, aprendendo e se preparando para nascer de novo. Igualzinho eu li uma vez uma história de um rapaz que morreu afogado. Aí na espiritualidade, ele estava trabalhando e aprendendo a nadar, para quando ele voltasse na terra, ele ser um nadador profissional. Então, conforme o mérito de cada um, a gente pode escolher que tipo de trabalho que quer fazer aqui, se quer ser professor, se quer ser médico, aí se prepara antes de nascer para isso, né? Então, a morte é só do corpo, a alma continua viva, nossos entes queridos estão sempre nos visitando, né? Nos abraçando, conforme a sensibilidade da pessoa, ela sente o beijo, ela sente o abraço, né? Então, meus queridos irmãos, vamos ter fé em Deus, vamos acreditar que a vida continua. Deus é um Pai misericordioso e não ia criar os seus filhos para vir aqui para a terra, viver uma vida só e sofrer, sofrer e não aprender nada. Que tem gente que não aprende. Então, por isso que é importante nascer, morrer, reencarnar, desencarnar, porque uma vida só é muito pouco para a gente aprender, para a gente evoluir. Por isso a importância da reencarnação. Então nós devemos valorizar a nossa vida agora, valorizar o nosso hoje, fazer o que tudo que tiver ao nosso alcance de bom, para quando a gente sair aqui dessa terra, a gente poder ir para um mundo melhor, né? Então, tem gente que vai de tico-teco, tem gente que vai de avião a jato. Quem vai de tico-teco é porque não aprendeu. Viveu, teve a oportunidade de aprender, mas não se interessou, só pensou em coisas materiais. E a gente tem que despertar espiritualmente e moralmente. Moralmente também temos que melhorar. E temos que espiritualmente estarmos ligados com Deus, porque assim melhoramos moralmente, nos fortalecemos no bem. Então, quem vai de tico-teco não quis saber de nada, né? Então, meus irmãos, depende de cada um de nós. Para onde nós vamos depois que deixar essa terra, né? Porque a nossa vida do outro lado é só a continuação dessa. E na vida espiritual, nós não temos mais o corpo físico, que é a nossa prisão. Então, lá tudo se amplia. Se nós somos bons aqui na terra, nesse corpo, quando a gente desencarnar, nós vamos ser mais bons ainda. Mas aquele que tem ódio no coração aqui na terra, se ele desencarnar, ele vai continuar odiando mais ainda, porque tudo se amplia fora do nosso corpo físico. Olha só que maravilha, os espíritos de luz, quanto mais iluminado, mais luz eles têm, e eles ficam lá no universo, eles conseguem se mudar de lugar, de um lado para o outro, assim, num estalar de dedo, porque já evoluíram muito espiritualmente. Então, se uma pessoa evoluiu e tem um ente querido aqui na Terra, digamos, em perigo, ele pode, com permissão de Deus, com a vontade dele, rapidamente aproximar desse ente querido e pedir socorro por ele. Digamos assim que a pessoa vai cometer suicídio. Ele pode chegar e falar, não faz isso, e conversar, e rezar para aquela pessoa, dar um passo e a pessoa acalmar. E conforme a situação,
ele pode pedir ajuda rapidamente a alguém que está ali perto para ir lá e impedir aquela pessoa de cometer aquele ato. Então, ninguém está sozinho quando ama, quando ora, quando vigia. Então, aqui nós temos uma oração para os nossos entes queridos que desencarnaram. E quem estiver em casa pode falar o nome da pessoa que ele ama. Então, a oração, meus queridos irmãos, é assim que a gente deve rezar. Dignai-te, meu Deus, acolher favorosamente a oração que dirijo pelo Espírito falo o nome. Então, eu falo o nome do meu filho, Thompson de Souza Vale. Faz-lhe entrever tuas divinas claridade e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permita que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e os meus pensamentos. Tu que eras caro nesse mundo, escuta minha voz que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição. Deus permitiu que te libertasse antes de mim. Não poderia me queixar disso sem egoísmo, porque seria lamentar por ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, portanto, com resignação, o momento de nossa reunião no mundo mais feliz, no qual me precedeste. Sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa que me possa parecer, sua duração desaparece diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve para nada fazer que possa retardar esse instante desejado e me poupe assim a dor de não te encontrar ao sair de meu cativeiro terrestre. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós mais que um véu material que te furta aos meus olhos e que poderia estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como outrora, e melhor ainda que outrora, que não me esquece, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que nossos pensamentos não cessam de se confundir e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Então, meus queridos irmãos, eu tive uma amiga que a mãe dela desencarnou porque ficou doente. E essa minha amiga, que tinha o hábito de beber, começou a beber mais e mais ainda, porque ela queria morrer. Eu quero morrer para estar com a minha mãe. Só que no caso dela era suicídio. E ela desencarnasse, ela não ia encontrar com a mãe dela. Né? Não ia, porque no caso dela foi suicídio. Então não adianta a pessoa que tem uma pessoa amada que desencarnou, fala, eu vou me matar, eu quero morrer e ir lá encontrar com ele para ficar com ele. Que não vai. Não vai. A menos que depois de muito sofrimento, muito arrependimento, e depois de ser ajudada, aí sim, depois de longo sofrimento, pode sim encontrar aquela pessoa que amou. Porque aquela pessoa que te amou vai estar orando e pedindo a Deus, se estiver bem, vai poder ajudar espiritualmente aquele ser que desencarnou através de suicídio. Então, meus irmãos, devemos sim ter confiança em Deus, para quando o ente querido seja um bebê, seja um jovem que desencarnar antes de nós, é porque chegou a hora dele. Se não foi suicídio, se não provocou nenhum acidente, foi porque Deus assim o quis. Então vamos confiar na justiça de Deus, porque Deus ama todas as suas criaturas e Ele quer que todos nós sejamos felizes. Então, vamos ter fé. Eu também conheci uma senhora que o filho dela desencarnou. Toda segunda-feira ela ia no cemitério encerar a sepultura dele. E ali ela ficava pedindo ajuda para os outros filhos e lamentava. Isso só faz com que esse ser sofra mais. Porque se a mãe está sofrendo aqui pedindo essas coisas para ele, lá do outro lado ele vai estar sofrendo muito. Então o que acontece? É a mãe encarnada obsidiando o filho desencarnado. Não se deve pedir ajuda para um espírito que desencarnou, porque às vezes ele está precisando de ajuda, precisando de oração. Aí vai uma mãe, vai uma pessoa, me ajuda, e lamenta, aquela pessoa sofre muito. Então, muitas vezes, é o encarnado que obsidia o desencarnado. Então, se aquela pessoa desencarnou, vamos aceitar,
vamos nos conformar, vamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, porque isso ajuda o desencarnado a seguir o caminho dele em paz. Mas enquanto o pai ou a mãe ou alguém aqui fica lamentando, aí leva sofrimento para o ente desencarnado. Então, vamos confiar na justiça de Deus, que só o corpo morre, a alma continua viva e nós podemos ajudá-la muito, tendo bons sentimentos e bons pensamentos. Podemos nos encontrar através dos sonhos também. Então, meus queridos irmãos, é este o Evangelho de hoje. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, envolva todos vocês em muita luz, muita paz, muito amor, harmonia, sabedoria para viver, saúde no corpo, na alma e na mente. Meus queridos irmãos, fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus.